Glória a Deus, amados. Hoje é para os corajosos. Amém? Hoje só veio para quem quer buscar a Deus mesmo. Amém? Vencer esse frio. Você pode ir abrindo no livro de Atos, capítulo 26. Amém? Eu vou me basear aqui na tradução da NTLH, da Sociedade Bíblica do Brasil. Livro de Atos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Amém? Versículo 1 ao 15. Amém? Uma leitura um pouquinho mais extensa aqui, mas para nós entrar no contexto da história. Todos acharam? Amém? Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Versículo 4: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feito a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus, fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Como estes intuitos, parti para Damasco. Com estes intuitos, parti para Damasco, ou seja, de perseguir os cristãos, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, não adianta nada você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem és tu,
Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Eu só queria ler novamente o versículo 9. Versículo 9 diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fala conosco, Pai. Abençoa, Pai, Espírito Santo. Fala nessa noite, Pai, com o menor, com o maior. Fala comigo, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Dá sabedoria e discernimento da tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui, a respeito dessa história. Porque, com certeza, isso em algum momento da sua vida irá acontecer com você. Amém? Só escute. Eu queria perguntar para vocês, todos já ouviram falar na palavra homicídio? Amém? Homicídio. Que quer dizer o quê? O que quer dizer homicídio? Quando um homem tira a vida de outro homem. Amém? Tá. Vocês já ouviram falar em patricídio? Amém? Do pai. Matricídio. Da mãe. Genocídio. Alguém já ouviu falar em genocídio? Quando se tiram ou se perseguem povos ou civilizações, grupos étnicos, religiosos, enfim, para dizimar eles. Amém? Uma grande matança, vamos dizer assim. Agora eu quero perguntar para vocês: homicídio, patricídio, matricídio, genocídio e deicídio. O que é deicídio? Quem já ouviu falar nessa palavra? Deicídio. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Não? Deicídio é matar Deus. Amém? Só escuta. Olha só onde é que eu vou chegar. Muito bem. Deicídio. Glória a Deus. Matar a Deus. Diz aqui na palavra que Saulo, ele era um homem que ele nasceu, vamos dizer assim, num berço religioso. Amém? Ele cresceu estudando a palavra, a Bíblia. Amém? E ele vivia entre os fariseus, que ele diz ali, conforme a seita mais severa da nossa religião. Muito bem. Então, ele pegava e perseguia pessoas para matar. E a ponto que ele diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Parecia para ele, aos olhos dele, que ele deveria pegar aquelas pessoas e matar, ou consentir, ou votar. Não, esse deve morrer, ali estava escrito. Ele consentia com a morte, ele votava, né, e perseguia, lançava na prisão. Mas para ele, do seu conhecimento que ele tinha, ele deveria fazer isso. Em nome de Deus. Amém? E veja que não era um homem burro, ele não era um homem
qualquer. Tanto é que em suas defesas ele diz: se alguém tem de se gloriar, eu mais ainda. Se alguém pode dizer que é alguma coisa, eu mais ainda. Porque eu sabia tudo, de cor, fazia, e não só sabia, como praticava. E à risca da tribo de Benjamim, ou seja, eu era de uma linhagem, eu era, vamos dizer assim, eu era como o cachorro puro, né, de raça. Eu tinha tudo para ser o cara. Mas isso não tornava ele uma pessoa boa. Amém? Agora nós olhando aqui a situação, né? A gente considera, estava matando as pessoas. Escute. Só que, agora eu quero falar algo a vocês. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, está escrito, na lei, não matarás, a qual Paulo também tinha acesso. Porque isso é o Velho Testamento. Amém? Os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Amém? Só escuta. Então, eu estava vendo um programa esses dias no Discovery, e no Texas, onde tem a pena de morte, estava lá o homem sendo sentenciado, né? Uma ampolinha de tiopental, pancurônio e cloreto de potássio. O cara, ele é uma anestesia, né? Anestesia e morreu. Só que olha que interessante. O Estado, ou seja, o que é o Estado, né? A autoridade. Ele tirou a vida de uma pessoa. O que o Estado fez? Julgou e tirou a vida dele. Amém? E a família, todos vão lá assistir. Todos. A família dele, a família... Só que, no atestado de óbito, veja bem, no atestado de óbito, eu já preenchi muitos atestados, tem que botar lá, a causa da morte. A causa da morte. O que vai escrever no atestado de óbito? Sabe o que vai no atestado de óbito? Homicídio. Homicídio. Consta? O povo americano escreve lá. Homicídio. Está escrito lá. Por quê? Porque alguém injetou ali. Foi um homem que injetou e tirou a vida daquela pessoa. Quem deu o poder para que fosse tirada aquela vida daquela pessoa? O Estado tem poder. A autoridade tem poder. A autoridade tem poder para punir. Só que a Bíblia diz o seguinte. Ela diz em Romanos 13, versículo 4... Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 13. Nós podemos ler até o primeiro. Está escrito assim, ó. Eu nem ia ler o primeiro versículo, mas eu vou ler. Está escrito assim, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade, olha só, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, veja bem, o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, olha só, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada,
pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha só, que profundo que eu quero falar para vocês. Escute. Há uma hierarquia que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Deus instituiu governos. E no livro de Daniel está escrito que Deus, ele tem poder sobre o reino dos homens. E até o mais humilde constitui sobre eles. Ele tira, ele coloca, ele abate, ele levanta, ele exalta. Amém? Deus tem esse poder. Inclusive, eu não quero me prolongar aqui, mas se você for ver os povos, as nações que pecavam, o povo de Israel, o povo que peca, Deus coloca autoridades para que subjuguem elas e explorem elas. Isso está escrito na Bíblia. E não é nenhuma vez e nem outra. Muitas histórias falam isso. Eu vou falar de novo. Quando o povo peca, e Deus sempre manda avisar. Deus levanta os inimigos. Deus levanta maus governantes sobre a vida delas. Tanto é que no livro de Jó, você pode ler lá, né, capítulo 34, versículo 29 ao 30. Diz assim: se Deus, ele pode fazer o que ele quer. Ele não precisa marcar uma hora com nenhum governante. Ele não precisa marcar uma hora para julgar ele. Ele tira e faz a hora que ele quer. Só que diz assim: mas se Deus se calar, quem o condenará? Quem vai condenar o perverso? E daí está escrito no versículo 30, para que não haja quem iluda o povo e engane. Veja bem, escute. Então aqui nós vemos de que há uma hierarquia, há uma autoridade que Deus instituiu, só que também a palavra de Deus diz o seguinte, ela diz o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Se essa autoridade que Deus levantou, Deus levantou, mas muitas das histórias, elas se corromperam, veja bem, Deus mandava avisar, só que chegava o ponto que então vinha tudo abaixo. E veja Daniel, chegou Daniel capítulo 3, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que o rei mandou eles fazer? O rei, ele tinha autoridade. Ele construiu o quê? Uma estátua no campo de Dura. E ele mandou: se prostrem. Ele era a autoridade. Só que 3 homens, eles não se dobraram. Eles foram contra aquela autoridade. Veja bem. E eles foram, a autoridade tinha poder sobre eles, puniu eles. Vão ser lançados no fogo. Só que, na hora da fornalha, então eles foram libertos do fogo. Porque Deus viu e se agradou deles. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se a autoridade que está acima de ti, ela se corromper, você vai obedecer aos princípios da palavra de Deus. Amém? Acima de qualquer coisa. E outra, quando você te posiciona, vem mais problema sobre a tua vida. Pode ver lá. O rei disse: não, vocês não vão se prostrar? Esquenta mais 7 vezes. E a situação piora. Moisés, quando o rei disse: não vou deixar vocês ir, e disse assim: e mais,
Vocês estão parados, vocês estão pensando muita coisa. Multiplicou o trabalho. Deixou o trabalho mais sofrido, insuportável. Ou seja, momentaneamente, a situação piorou. Num primeiro momento, a situação ela parece que ela piora. Mas Deus tem os seus meios de salvar o seu povo. Não com arma e nem com lança. Amém? Preste atenção no que eu estou falando. Isso é muito importante. Escute. Atos capítulo 4, versículo 19. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Também diz em 1 Coríntios 7, 23. Não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Amados, quando Deus, ele falava com aqueles profetas, com homens de Deus, eles se agigantavam e falavam para o rei. Iam contra o rei, Elias, Jeú, Josias, o rei Josias. E você vê que eles se agigantavam, só que tem uma coisa que o homem não se percebe, que é ouvir a voz de Deus. Porque todas as vezes a palavra diz, veio a palavra do Senhor a Elias, veio a palavra do Senhor a profeta tal, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, veio a palavra do Senhor a Ezequias, veio a palavra do Senhor. Quando vem a palavra de Deus, ela tem autoridade, acima de qualquer coisa. Só que a verdade é que muitas vezes, o homem por não buscar Deus, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua petulância, cega ele. Cega ele. E ele acha que ele está ouvindo a voz de Deus. E não é a voz de Deus. E a sua ignorância, a sua altivez, cegou ele. E ele faz o que ele quer. Mas, onde é que eu quero chegar com tudo isso aqui? Eu comecei falando de homicídio, trazendo uma palavra nova para vocês, deicídio, matar a Deus. Então, veja que, se Jesus apareceu para Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Sou a Jesus, a quem tu persegues. Jesus Cristo é Deus. Paulo, que era Saulo, que mudou para Paulo, ele estava o quê? Perseguindo a Deus. Estava perseguindo a Deus. E eu vou lhe dizer que ele estava matando também a Deus. Sabe por quê? Porque ele estava matando o povo de Deus. O povo de Deus. Aonde que está isso? Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. E aí eu quero trabalhar algumas coisas aqui. 1 Coríntios 12, versículo 20. Vou ler o 12 antes. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um, olha só, um corpo, comparando com o nosso corpo humano, que tem olhos, tem boca, tem mãos, tem braços, caminha, leva comida até a boca, né? Eu caminho, aqui eu não tenho alimento, mas os meus pés me levam até o meu alimento. Eu chego lá, eu não posso botar a minha comida na boca com os pés, mas a minha mão coloca. Os meus olhos não me fazem tropeçar. E ele diz, porque assim como um corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha só, assim também, olha só, assim também com respeito a Cristo, a Deus. Aí, versículo 15, se disser o pé, porque não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E o versículo 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros e um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Agora veja bem, se os nossos membros estivessem conversando, estou caminhando, bato numa pedra enorme e dou um baita corte no meu dedão. Começa a sangrar, era uma pedra suja e dói bastante. E aí a perna incha e a perna começa a reclamar, o dedo, como que tu foi fazer isso? Daí o dedo falou, mas eu não vi, o culpado foi o olho. O olho, tu não está vendo? Daí ele disse, olha, é muito alto aqui, não enxerguei nada. Ah, mas o culpado é tu. Não, mas eu não vi nada. E daí vem a infecção, e vem a febre, e daí todo o corpo sofre. E vem a febre, e vem a infecção, depois vem a gangrena, apodrece tudo, e daí vem a morte. Se não tiver um tratamento, vem a morte. Porque diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Todos sofrem. Todo ele vai sofrer. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Porque quando há alegria, há tratamento, a dor passa, o coração daí já não está taquicárdico, ele já bate mais lento, tudo funciona melhor, tudo há refrigério. Quando há honra, quando há elogios, há descarga de hormônios prazerosos no nosso cérebro, e todos se alegram, e o corpo fica feliz. Amém? Só que, do que está falando aqui? Está falando de nós, que cada um de nós está no corpo. Só que um é o cabeça. O que é a cabeça? Vocês já viram na guerra? Dá um tiro no cara na cabeça, já era. Acertou na cabeça, pode acertar, mas até acerta no coração, o cara ainda pode viver. Às vezes chega na emergência, o cara com ferimento cardíaco, às vezes o cara ainda salva. Abre o cara lá na emergência e dá um ponto. E ainda salva. Não é muito fácil, mas pode acontecer. Mas um tiro na cabeça, normalmente, tem que ser muito milagre. Também já aconteceu de sobreviver, mas normalmente não tem que fazer. Vai ficar sequelado, vai ficar bobado, vai ficar paralítico. Normalmente morre. Mas, quem que é o cabeça? O que é o cabeça? Cabeça é aquele que está dando aqui, né? É a central. Né? Eu vou me mexer, não, eu vou, é o que pensa. Agora eu tenho que, um compromisso, eu tenho que ir para o trabalho, ele vai dar a direção, eu vou para tal lugar. E vai. Ele é o cabeça, ele que dá a direção do que fazer. Está tudo ali. Ele controla tudo. Sem ele, tudo o resto é inútil. Tudo o resto é inútil, não serve para nada. Esquece. Uma criança, né? Vocês já viram anencéfalo? Está sendo formada no ventre da mãe sem cérebro. Está morta. Não tem cérebro, está morta. Né, Rafa? Não está morta. Tá tudo batendo, está o coraçãozinho batendo. Está tudo batendo. Está ali os bracinhos e tal, mas está morta. Não tem cérebro. Só que quem que é o cabeça do nosso corpo? Está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Cristo é o cabeça da igreja.
Olha só, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Salvador do corpo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja não são as paredes. Quando você vê lá na África, né, Ricardo? Você vê na África aquelas pessoas lá num barraco ou num container, né, que nem a gente viu ali na Eritreia, orando lá. Eles não estão numa igreja tão legal que nem a nossa aqui, sentadinho numa cadeira, agasalhado, com ar-condicionado quentinho, mas estão lá reunidos em um só corpo, num só espírito, adorando ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel, então é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E Israel é o povo de Deus. E o verdadeiro israelita é aquele que o é de coração. Então, se o verdadeiro israelita é aquele que é de coração, então é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de todo aquele que serve a Deus, que busca Ele de coração. Porque quando eles iam lá, né, vamos ver se tu é judeu, vamos ver se tu é circuncisado, se tu tem o sinal da aliança na carne. Daí Deus, não, rasgar o coração. Tu tem que rasgar o teu coração. Tu tem que ser uma nova pessoa. Esse é o verdadeiro israelita. É esse que Deus está procurando. O resto é refúgio. O resto não serve para nada. Está morto. Não participa de corpo nenhum. Não se alimenta, não está ligado a cabeça nenhuma. Nada sabe, nada entende. É um tolo. Tudo que fizer vai dar errado. Por quê? Porque está apoiado na sabedoria humana. Está apoiado na sabedoria humana. Vai tomar decisões erradas. E lá na frente, o tombo pode ser grande. Vai tomar caminhos errados. Apoiado na sua própria sabedoria. Nos seus próprios conselhos. No seu próprio entendimento. Que era o que Saulo fazia. Saulo, ele achava que estava agradando a Deus. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus. Mas ele estava indo contra Deus. Ele estava matando a Deus. Ele estava matando a Deus. Ele estava cometendo deicídio. Porque ele matava o povo de Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo, né? Matava o corpo de Cristo. Automaticamente ele estava matando a Deus. Estava matando a Deus. Só que o ser humano, Deus me acordou essa madrugada. Eu senti uma paz tão grande. E meditando assim, deitado mesmo, eu não conseguia mais dormir. E vinha uma palavra assim: o que estamos procurando? E eu tinha uma mensagem para trazer para a igreja, eu não sabia, né, mais ou menos, o que nós estamos procurando? O que você veio fazer aqui, sentado? O que tu veio fazer aí? É isso que Deus está perguntando hoje, nessa noite. O que tu veio fazer aqui? O que você quer aqui, sentado aí? O que tu quer aí? O que você quer aí? O que você quer? Você quer o quê? O que tu quer? Tu veio buscar o quê? Aqui. O que tu veio buscar? O que você está procurando? O que você quer? E eu, na semana passada, ontem eu falei aqui na reunião de obreiros, eu estava dirigindo o carro e no som do rádio saiu uma voz, pela voz do radialista. Isso nunca tinha acontecido comigo assim. E a voz do radialista, que era uma rádio cristã, já era tarde da noite, ela falou bem assim, não tinha nada a ver com o que o homem estava falando. Ela falou bem assim: você que está aí dentro da igreja,
era você que está dentro da igreja e é uma coisa, e você que está dentro da igreja e é uma coisa, e fora da igreja é outra. Falou bem assim. Daí na hora eu fiquei pensando assim, olha o que esse cara está falando, e ele não estava falando nada daquilo ali. E foi muito claro. E eu não estou louco. Inclusive agora antes de vir aqui eu estava meditando, né, do profeta ali, que chamaram ele de louco, né? Quando veio a voz de Deus. Bem agora antes de vir para cá eu estava lendo. E na hora eu pensei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Minha consciência não me acusou, mas a gente erra, a gente peca, sem saber. Pode ser que sim. Pode ser que seja para a igreja essa palavra. Mas a verdade é que é uma pergunta forte. É uma palavra forte. Aqui dentro é uma coisa e fora é outra. E eu queria que tu fosse em Mateus 13, 44. Está quase terminando, mas o desfecho ainda vai acontecer. Tem uma palavra final aqui. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Diz assim, é só um versículo que eu vou ler. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja que o homem ele não conseguiu levar embora o tesouro. Ele não levou embora. Aqui não diz que tesouro é, mas está escrito, ele é como semelhante a um tesouro oculto no campo. Eu poderia estar numa terra que eu descobrisse, né? Eu descobri que aqui tem muito ouro aqui embaixo. Não vou conseguir carregar comigo. Eu vou ter que vir e ficar aqui, se eu quiser esse ouro. Assim é com Deus. Se tu quiser os tesouros de Deus, se tu quiser, Deus ele é uma fonte inesgotável. Sempre que tu busca, tu ganha. E é inesgotável. Sempre que tu buscar, tu ganha. Tudo que tu busca, mais ganha. Menos busca, menos ganha. Inesgotável. Uma fonte inesgotável. E a pessoa, ela tem o quê? Que ficar ali. Ela tem que ficar naquele lugar, aonde está o tesouro. Ela não pode ir embora. Por isso que em Provérbios 2, se como a tesouros escondidos procurares, então acharás o conhecimento de Deus. Se como a tesouros escondidos procurares. Só que, para encerrar, livro de Marcos, capítulo 14, versículo 55. E depois eu vou encerrar. Livro de Marcos, capítulo 14. Verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro,
não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Ele disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62 e o último. Jesus respondeu. O que ele respondeu? Eu sou. Eu sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O que ele disse? Eu sou. Quando Deus apareceu a Moisés, Moisés disse: como é o teu nome? Quando os israelitas perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Deus falou: eu sou o que sou, mas vai e diga para eles que eu sou. Então Jesus, ele estava dizendo ali que ele era Deus. Porque na Bíblia diz que Jesus dizia assim: quem dizes que eu sou? Ele fazia a pergunta e ele mesmo respondia. Quem dizes que eu sou? Olha só, é tão simples. Quem dizes que eu sou? Já pergunta e já responde. Tudo novo. Deus não é maravilhoso, hein? É incrível. Se não creres, né? Antes de Abraão eu sou. Mas Abraão já morreu? Não, mas Abraão já conheço de muito tempo. Se não crerdes que eu sou, morrereis ou perecereis nos vossos pecados. Ou seja, e temos muito que se consertar. Temos muito. Todos os dias a gente tem que se humilhar. Então, os religiosos, eles cometeram deicídio. Mas agora, eu quero dizer algo a vocês. Algo a vocês. Mais profundo ainda. Que está escrito na palavra de Deus. Que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Deus considera assim: aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Se esse irmão está ligado no corpo, essa pessoa ele é um deicida. Está matando o corpo, está matando a Deus, está ferindo a igreja. E sobre essa pessoa vai vir jugo, vai vir problema grave. E eu quero encerrar aqui contando uma história para exemplificar isso. Estou atendendo há muitos anos atrás uma senhora no interior que deu à igreja o pavilhão onde ela tinha para fazer uma igreja. E do lado, a casa do lado se levantou contra, não aceitavam e começaram a tocar pedra na igreja. Pedra na igreja. Pedra. Daí, essa dona desse pavilhão, ela foi falar com o pastor. E ela falou: pastor, você viu o que eles estão fazendo? Estão tocando pedra na igreja. Daí o pastor disse: não, fica tranquila. Mas o que o senhor vai fazer? Não vou fazer nada. A igreja não é minha. A igreja é de Deus. Deus que vai acertar a conta com eles. Eu não vou fazer nada. E ficou em paz. Só escuta. Olha o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que deu uma tempestade de vento, nem muito forte, tá? E a casa deles, dessa pessoa que tocava um pé na igreja, nenhum estrago no bairro. Só a casa deles como se uma mão tivesse achatado, assim. Eu juro por Deus que eu vi essa história. Só se ela estava me mentindo. A parte de trás
ficou inteira para eles poderem dormir. Olha como Deus é misericordioso. Diz que não sobrou uma colher, nada. Veio tudo abaixo. Tudo. Perderam tudo. Toda a casa, uma casa de alvenaria, não era uma casa de madeira. Escuta. Continuaram falando mal, e blasfemando, e falando, indo contra. O que aconteceu? O filho deles, acho que era um Gol, novinho, Gol, um Voyage, não me lembro, em cima de uma montanha lá, puf, peral abaixo. Sobrou nada do carro. O jovem nem um arranhão, nada. Deus poupou a vida dele, mas o bem material sobrou nada, perda total. E aí eles continuaram falando mal e se mudaram dali. Com raiva, com ódio. Então, o que eu quero dizer com essa palavra que eu trouxe aqui? É muito fácil nós brincar de igreja, andar com a Bíblia embaixo do braço, só que isso tem um preço, tem um valor. Porque Jesus, está escrito ali, ele se deu em sacrifício. Porque quando os soldados vieram buscar ele, vocês lembram que quando ele falou pela sua palavra, todos caíram, né? Todo o exército caiu. Eles estavam vindo pegar ele. Ele, com a sua palavra, ele falou e todos caíram. Com a palavra de Deus. A palavra, ele falou. Se você não lembra essa passagem, vai lá e veja. Ele se entregou em sacrifício a nos perdoar os nossos erros. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, amados, e eu não posso deixar de dizer isso aqui. Porque eu aprendi muito. Eu era teimoso, eu ainda sou teimoso. Mas eu aprendi muito, muito com homens que Deus colocou do meu lado. Não homens que estão aqui, mas na minha caminhada com Deus. E eles diziam assim, não brinca com a palavra. Não brinca com a palavra. Porque o homem, ele brinca com a palavra. Ele brinca. E depois, amados, o tombo é grande. Porque isso tem um preço. Isso tem um valor. Não faça prova. Você vai se arrepender. Eu contei uma história aqui. E você vai começar a prestar atenção, e eu vou lhe dizer mais. Deus vai começar a mandar pessoas que vão começar a falar e testemunhar para vocês disso aqui que eu estou falando. Deus vai mandar, vai mandar. Pode abrir os teus olhos. E tu vai começar a ver as coisas de um outro jeito. E é porque tu nunca perguntou. Mas começa a perguntar. Mas pega pessoas mais velhas na fé, experientes. Mas vem cá, e assim, assim. Não, é mesmo. Vão te contar muitas histórias. Então, meu irmão, minha irmã, não brinque com a palavra. Não fale mal do seu irmão. Você está indo contra Deus, não é nem contra o homem. Porque a palavra diz que quando um homem ele faz algo de errado, pode ser talvez nem contra o próximo, ele está pecando. Mas quando ele está indo contra Deus, né, a palavra diz, quem o defenderá? Quando ele peca, Deus pode perdoar. Mas quando ele está indo contra Deus, e a palavra diz, quem que vai poder defender ele? E a palavra lá em Jó diz, alguém já se voltou contra Deus e teve paz? Eu nunca vi ninguém. E eu quero dizer algo a vocês. Agradeçam, a igreja é um lugar de problema, é um hospital. Só que o mundão lá está muito pior. Nos últimos tempos, colegas, teu meio, quero me matar. Médicos, pensei em me matar. Estou em depressão, estou indo no psiquiatra. Tu sabe do que tu precisa, né? E a pessoa dizer, outra, essa não é uma, são mais de uma. Eu preciso de Deus. Estando no hospital lá, uma pessoa assim, no meio do nada, a pessoa pediu para mim,
doutor, eu quero lhe pedir um favor. Na frente de todos os funcionários, pediu assim, reza por mim. Mas o que está acontecendo é muito problema, muita perseguição, muito ódio, muita ganância, inveja. Meu irmão, tudo o que tu fizer de bom, tu vai colher. Tudo o que tu fizer de mal, tu também vai colher. Porque em Gálatas diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. E o que eu tenho algo para dizer assim, continue fazendo, te esforçando para o bem. Esforça a tua mão para o bem. Pensa no que é bom. Pensa nas coisas do alto. Vale a pena. Amém? Não dá bola para o que está acontecendo do lado. Se tu puder ajudar, não julga. Não fala nada. Se tu está na rua, vê o cara está pedindo coisa, está pedindo dinheiro. Seja prudente, dá uma comida para ele. Sabe o que tu vai ganhar? Tu vai ser abençoado, porque ele vai te dizer assim, Deus te abençoe, quando tu entregar a comida. E tu vai na bênção. Porque diz na palavra, aquele que despreza o pobre, afronta aquele que o criou. Deus criou o rico, criou o pobre. Aquele que despreza o pobre, afronta aquele que o criou. Tudo que tu puder ajudar, desde a hora que tu abrir o teu olho, até a hora que tu fechar o teu olho, se tiver na tua mão, para poder ajudar alguém, ajuda. Ajuda. Ah, mas eu vou ter que dobrar caminho, eu vou ter que... Para e pensa o que Deus tem te dado. Vale a pena, vai. Hoje eu estava falando com o meu consultor, ele falou assim, eu antigamente, eu pegava, sobrava concreto, pegava e metia nas igrejas, ia tocando igreja, ia fazendo igreja, hoje está rico. Não tinha, mas ele se importava com as coisas de Deus. Ele se importa, quando te importar com as coisas de Deus, Deus, lá na frente, Ele vai te provar. E Ele nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai deixar de te recompensar. Amém? Se põe de pé, vamos agradecer a Deus.